Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Leda Maranhão, trabalho na TOTUS com obrigações legais há cerca de 4 anos. E hoje estou trazendo aqui para vocês esse tema, que é o FDRINF, no contexto para as empresas do agronegócio, né? A TOTUS possui a divisão de consultoria, divisão essa a qual faço parte, que existe há mais de 10 anos no mercado, com cerca de 300 colaboradores, tá? E oferta soluções em essencialmente três áreas. Na parte de redução de custos e eficiência, ofertas relacionadas à preparação para a inovação e ofertas de cumprimento da legislação. E aí aqui entra exatamente os projetos relacionados à social, FDRINF, Bloco K, projetos que visam cumprir, de modo geral, obrigações legais, tá? O objetivo hoje do webinar é que a gente passe pela obrigação, né? Passe pela estrutura, pelos prazos, pelos riscos, entre um pouquinho na seara do agronegócio e quais são os pontos de atenção que empresas desse segmento precisam ter um pouco mais de cuidado. E, por fim, a gente fecha com a parte da implantação, dos desafios, onde é que a gente tem que focar os esforços nesse curto período de tempo para implantar essa obrigação, tá? O que eu quero alinhar com vocês desde já é que, primeiro ponto, a gente vai estar disponibilizando essa apresentação por e-mail para vocês, passando o link, né, do vídeo gravado desse webinar, na próxima segunda-feira, dia 14/5, tá? E o segundo ponto relacionado às dúvidas é que a gente vai passar pela apresentação, a gente tem bastante tema para tratar. Se sobrar tempo, a gente aborda as dúvidas, caso contrário, eu me responsabilizo por responder cada um de vocês um a um por e-mail ao longo dessa semana, tá bem? Entrando um pouquinho na obrigação, o FDRINF não é uma obrigação nova, ela surgiu com o E-Social há alguns anos atrás, mas tornou-se independente agora em março de 2017, no ano passado. Viu-se que o foco dessa obrigação era um pouco diferente do foco do E-Social e aí resolveu se segregar para tratar de modo individual a questão do relacionamento com terceiros, retenção de fonte. É o módulo mais recente do SPED, tá? E foca essencialmente em 6 fontes de informação, tá? Primeiro delas é relacionado ao serviço tomado e prestado. Também trata das questões de retenções de fonte, principalmente quando a gente fala de retenções de fonte de IR, CSLL, COFINS, PIS e PASEP. Trata também de recursos recebidos ou repassados por associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional. Passa pela parte de comercialização da produção, pela parte das folhas desoneradas, que é as empresas que se sujeitam à CPRD, e, por fim, as entidades promotoras de eventos que envolvam a associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional. O foco do webinar de hoje é tratar exatamente os serviços prestados e tomados, mediante cessão de mão de obra ou empreitada, e a parte da comercialização da produção, que são os dois temas os quais estão mais aderentes e têm mais a ver com o contexto do agronegócio. Falando um pouquinho de como é que a obrigação está estruturada hoje, como é que as obrigações acessórias estão estruturadas hoje, e é esse o cenário que a gente se encontra. Hoje temos algumas obrigações acessórias, cada uma delas que tem sua forma específica, seu layout, seu programa específico e que é enviada para cada uma das suas instituições. Nesse cenário, a gente tem a DIF, a GFIP, DCTF, CFIP, FD Contribuições. E para onde é que a gente está caminhando? A tendência é que com a entrada do FDRINF, a partir agora de maio de 2018, para as empresas que faturam acima de 78 milhões, é que a gente tenha a extinção dessas obrigações acessórias, se não por completo, pelo menos em parte, para que, junto com o E-Social, haja um complemento de informações dessas obrigações e que se gerem essas informações para o governo. Base essa centralizada que vai ser acessada por cada uma dessas instituições que tem interesse em acessar essas informações, tá? Então, a expectativa é que, enviado o FDRINF, enviado o E-Social,
haja um complemento de informações e numa terceira plataforma, que é a DCTF Web, haja a composição dos créditos e débitos desses impostos, né, do INSS, do PIS, do COFINS e da CLLL. É nesse ambiente, não é na DCTF Web, que cada contribuinte vai acessar, vai ter acesso à conta corrente de cada um desses tributos e vai gerar suas guias de pagamento que vão ser disponibilizados. O próximo ponto é importante que vocês saibam como essa obrigação está estruturada. Ela está estruturada essencialmente em 4 documentos, documentos esses que estão disponibilizados no site do SPED, na parte relacionada à FDRINF. E o primeiro deles se chama o manual, né? O manual da obrigação. É nesse manual que explicam-se todos os eventos, os conceitos, os prazos, quem deve enviar, o que deve ser enviado antes do envio de cada um desses eventos, ou seja, o que precede. E aí todo esse detalhamento vocês vão ter acesso no manual. O próximo documento é o layout. No layout da obrigação é exatamente onde se fala, para transmitir cada um desses eventos, como devem se organizar os dados, né, os campos. Então, qual o tamanho desse campo, qual a ocorrência, se existe regra de preenchimento, ou seja, se um preenchimento precede o outro, qual a obrigatoriedade, ou seja, todo esse detalhamento relacionado à forma, vocês vão encontrar no layout. O terceiro documento é o anexo 1, que é relacionado às tabelas. Então, nesse anexo, você vai encontrar as tabelas auxiliares ao layout principal. O layout principal faz menção a algumas tabelas auxiliares. E essas tabelas auxiliares estão exatamente nesse anexo. Então, é importante que vocês saibam que ele existe e que, eventualmente, vai ser consultado. E, por fim, tem-se as tabelas de regras, onde complementa-se as regras de validação dessa obrigação, as regras que se validam eventos um a um e como ele valida essas regras também na interseção de um evento com o outro, porventura. O próximo ponto é que vocês saibam, e é extremamente importante, como essa obrigação é estruturada. Até então, mencionei em alguns momentos a questão de eventos, né? Mas o que são eventos? Na verdade, nada mais é do que um agrupamento de dados, né, que formam informações que vão ser transmitidos para temas específicos a qual essa obrigação se propõe a cobrir. Então, tem-se os eventos de tabelas iniciais, que é o primeiro grupo de eventos que vai ser transmitido ao fisco, e essencialmente tem os dados relacionados à empresa, né? O estabelecimento e obras, se porventura haja obras, e os processos administrativos e judiciais. Esses processos não necessariamente sempre existirão e precisarão ser enviados. Só irão ser enviados caso o contribuinte em questão tenha alguma suspensão ou alguma inexigibilidade de tributo associada a algum daqueles tributos que são o escopo da obrigação. Então, o INSS, ao EIR, ao PIS, COFINS e a CLL. E aí, na sequência, enviado esses eventos, você parte justamente para o envio dos eventos subsequentes. Dos periódicos e os não periódicos. É importante mencionar que os iniciais de tabela precedem esses envios e formam o cadastro inicial dessas empresas, no caso dos contribuintes. Na sequência, vem os eventos não periódicos. É um grupo de eventos que é composto essencialmente por um único evento que relaciona-se à receita de espetáculo desportivo. Não tem data prefixada para envio, pois depende da ocorrência, mas se ocorrer, precisa ser enviado em até 2 dias da realização do evento. E, por fim, vem os periódicos e os totalizadores. São os eventos onde tem a maior parte das informações da obrigação. Tem periodicidade definida, são eventos que precisam ser enviados até o 15º do mês subsequente à competência, e entenda por competência sempre de 1 a 30 de cada mês. Então, como eu falei anteriormente, se as empresas com faturamento acima de 78 milhões precisam aderir à obrigação em maio, as informações relacionadas à competência de maio vão ser enviadas até o 15º dia do mês de junho. E aí, nesse grupo, contemplam-se as informações relacionadas aos serviços tomados, aos serviços prestados, as retenções de fonte, os recursos recebidos ou repassados por associações desportivas, a parte de comercialização da produção rural e da CPRB.
Após o envio de todas as informações das tabelas, dos não periódicos e dos periódicos, enviam-se os eventos totalizadores, que vão ser os eventos que irão sinalizar que a competência foi fechada e que as informações para a composição das bases de tributos já está pronta para ser calculada, processada pelo DCTF Web. Em resumo, a gente tem os eventos tabelas, temos os periódicos e temos os não periódicos. Mas quer dizer que eu preciso enviar cada um desses eventos? Não, não necessariamente todos os eventos. Uma análise precisa ser feita, evento por evento, e aí mais do que nunca a importância do manual de orientação para que vocês entendam em que caso vocês vão ser obrigados a enviar cada um desses eventos. E avaliado isso, começar a reavaliar processos e dados relacionados à composição desses eventos. Bem, como vai funcionar essa dinâmica daqui para frente? Né? Essencialmente, eu tenho duas partes interessadas no envio dessas informações. Eu tenho as empresas e tenho o governo, o fisco, que vai estar recebendo essas informações em um ambiente unificado, centralizado, digitalizado. Hoje, por parte das empresas, a gente tem as áreas de negócio que executam seus processos diariamente, como já executam de costume, e inserem informações em sistemas de gestão, eventualmente fazem alguma correção nesse sistema de gestão, caso o processamento tenha sido executado de modo errado ou haja alguma solicitação de mudança. O que surge na sequência são duas figuras importantes, que é o sistema consolidador e o sistema de mensageria. São figuras que são responsáveis, no caso do sistema consolidador, por gerar e validar os arquivos dos eventos dessa obrigação do FDREINF, e o sistema de mensageria, que após gerados dados e validados, vai ser responsável por transmitir essas informações para o ambiente do governo. Para quem é o contribuinte que usa soluções TOTOS, entenda-se como sistema consolidador o TAF, que é o TOTOS Automação Fiscal, e o sistema de mensageria, o TSS. Tá? Então, consolidadas e transmitidas as informações, o ambiente do FDREINF, o governo recebe e valida os dados, e em caso de consistência, ele emite um protocolo para o contribuinte fazer gestão do que foi enviado, o que foi correto, e no caso de inconsistência, gera um relatório de erros, que aí a importância de haver esse monitoramento por parte da empresa, para saber o que foi enviado com êxito, o que foi enviado que precisa de correção, tá? Porque é importante que, detectada a necessidade de correção, haja solicitação de ajustes desses arquivos rejeitados na fonte, onde? No sistema de gestão em uso pelas áreas de negócio. Então, as áreas de negócio vão executar esses ajustes, a figura que vai ficar responsável por essa gestão do retorno vai cobrar para que se atendam os prazos e que se cumpra exatamente o que a obrigação espera. E aí vai fazer gestão e adicionamento dos protocolos desses arquivos que foram gerados e enviados com êxito, caso precise mais na frente reaver por alguma inconsistência, alguma autuação, enfim, qualquer tipo de questão que venha surgir. E sobre os prazos, como é que eles se configuram? O primeiro envio para as empresas que faturam acima de 78 milhões é a partir agora do dia 2 de maio, né? A partir do dia 2 de maio, o governo já liberou o ambiente de produção para transmissão dos dados. E o primeiro envio está relacionado às tabelas, aos eventos iniciais e tabelas. Então, vocês têm aí, já a partir do dia 2 de maio, o ambiente liberado para transmissão até, no máximo, o dia 15 de junho, como disse anteriormente. Mas é importante, é boa prática, a gente recomenda que ao longo do mês de maio você já faça essas transmissões. Por quê? É uma nova dinâmica, então pode ser que erros aconteçam, inconsistências apareçam, vocês tenham que contatar sistema de mensageria ou sistema de gestão para eventuais adequações. Então, vocês têm um tempo razoável para contornar essas questões que porventura aconteçam. O segundo envio está relacionado aos eventos periódicos, e é onde, como eu falei anteriormente, é onde a gente tem a maior massa de dados. Esses periódicos precisam ser enviados até o dia 15 de junho, com exceção do evento 2070, que é relacionado à contribuição da DIF. Esse evento está com previsão de entrada no segundo semestre de 2018, e o governo ainda vai se pronunciar em relação à data certinha de entrada deste evento.
Por fim, a gente tem os eventos não periódicos, que vão ocorrer sob demanda. Então, agora, a partir do dia 2 de maio, caso algum de vocês seja aderente ao evento relacionado à receita desportiva e ocorra algum evento relacionado, esse evento precisa ser enviado em até 2 dias úteis. O que é importante frisar também aqui em relação aos prazos é que, a partir de maio, entram as empresas com faturamento superior a 78 milhões. A partir de novembro, entram as empresas com faturamento abaixo de 78 milhões, e a partir do maio de 2019 entram o terceiro grupo, como a gente conhece, que são as empresas do setor público. Então, é importante que vocês se atentem a esses prazos para que a gente não se perca ao longo dessa obrigação. E multas e penalidades, o que a gente tem em vista? Para o FDRINF não tem nenhuma multa ou penalidade específica, alguma multa nova relacionada. Mas a gente tem as multas associadas às obrigações acessórias já existentes, e elas continuam em vigência. Então, para atrasos, envios de eventos em atraso, pode-se aplicar uma multa em até R$ 1.500 por mês calendário fração. E aí entendam que essas multas são acumulativas. Eu atrasei, vou pagar uma multa. Enviei esse evento em atraso e também com informação inexata ou omitida, eu pago 3% do valor das transações comerciais ou operações financeiras. E se, além de ter atrasado e ter enviado informação inexata ou omitida, eu pago o valor indevidamente, que aí vai ser uma consequência natural, há uma incidência, há uma penalidade de 300% sobre o valor pago indevidamente ao fisco. Então, é importante que vocês se atenham a essas questões. A partir de agora, com essa obrigação, vai haver uma exposição muito maior. O governo vai ter acesso em tempo real, de modo digital, a esses dados. Então, é importante que vocês fiquem atentos aos pontos de atenção que a gente vai tratar daqui para frente. E os grandes desafios, o que a gente tem? A gente tem um curto prazo, porque hoje, dia 7, falta cerca de 1 mês e 1 semana para data limite para o envio dos eventos tabela e dos periódicos. Então, tem um curto prazo para adequar processo, adequar cadastro, adequar sistema. Tem um desafio grande de mudança cultural, porque percebam, todo mundo, direto ou indiretamente, está relacionado com os serviços. Seja no serviço tomado, que é contratar uma empresa de segurança, de manutenção, de consultoria, ou seja, diretamente uma empresa que preste serviço na execução da sua operação. Então, praticamente todo mundo está envolvido com essa dinâmica e mudanças sensíveis vão ocorrer no dia a dia das organizações. E, por fim, a grande dificuldade, e aí é tema principal do webinar de hoje, é as retenções previdenciárias relacionadas à comercialização rural e à gestão de terceiros. Bem, posto todo mundo mais ou menos tendo alinhado essas questões, vamos tratar agora um pouquinho da obrigação dentro do contexto do agronegócio, tá? Não é novidade para vocês, tenho certeza, mas a gente tem, importante lembrar alguns desafios desse segmento hoje no nosso país. O primeiro deles é a deficiência da infraestrutura de transporte e de armazenamento. A gente sabe que o nosso país é um país continental, então, para escoar a produção é um desafio. E, bem, enfrentar isso no dia a dia é calo de cada uma dessas empresas, desses contribuintes que estão inseridos nesse segmento. O outro ponto é relacionado à falta de políticas adequadas que garantam o crédito suficiente. Um terceiro ponto, e aí é bastante importante também, é a presença massiva da tecnologia e da necessidade de se adaptar ao modo de trabalho. A gente sabe que tecnologia vem para alavancar a produtividade, para trazer melhoria em performance, mas também vem o desafio de adequar tanto e capacitar a mão de obra, para que eles estejam adequados e preparados para lidar com todas essas novas tecnologias, e também mudar a cultura, porque muda um pouco do modus operandi de trabalho de cada organização. Então, não tenha dúvida que esse é mais um desafio. E, por fim, o peso dos impostos e a complexidade do sistema tributário. E aí é nesse cenário que entra a obrigação do FDRINF. Como vocês podem perceber em algumas headlines de veículos de comunicação publicados nos últimos meses, a parte da alta tributação no segmento do agronegócio é algo recorrente.
É importante que vocês saibam que é um desafio, isso aí vocês já enfrentam no dia a dia, e que o fato do agronegócio ter uma grande representatividade no PIB nacional deixa o governo com olhos bem abertos para questões e aumentos de arrecadação. Então, precisamos ter alguns cuidados, que a gente vai tratar nos próximos slides, com a entrada dessa nova obrigação, porque cada vez mais as empresas estarão expostas, os dados vão estar consolidados em um único ambiente centralizado, que pode ser auditado ao tempo que queira por parte do governo. Então, vamos abordar um pouquinho desses pontos. O primeiro deles que a gente vai tratar é do serviço tomado e prestado. E, por fim, a gente trata da parte da comercialização da produção rural, tá bem? Sobre a parte do serviço tomado ou prestado, é importante que vocês saibam que nem todos os serviços são alvo do FDRINF, tá? Apenas os serviços que estão relacionados com cessão de mão de obra ou empreitada. Então, entenda-se por cessão de mão de obra, colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou na de terceiros, de trabalhadores que realizem trabalhos contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim. E por empreitada, são atividades que são continuamente executadas por preço ajustado, podendo ter ou não fornecimento de material e que podem ser realizadas na dependência da empresa contratante, na de terceiro ou na de empresa contratada. Tá? A grande diferença da empreitada para a cessão de mão de obra é que na empreitada a gente tem um resultado pretendido e na cessão não necessariamente a gente tem esse foco. Mas é importante que vocês saibam que em ambos os casos, tanto na cessão quanto na empreitada, se o serviço contratado se encaixar nessas especificações, a gente vai ter retenção de imposto na fonte. Vamos ilustrar um pouco mais para que vocês entendam como é que isso vai funcionar. Imagine que eu tenho 3 figuras nesse cenário. Eu tenho a empresa X, que sou eu o contribuinte, tenho o meu fornecedor e tenho o meu cliente. O meu fornecedor me presta serviço, ou seja, o fornecedor presta serviço para a empresa X. Ao momento que ele presta serviço e esse serviço tem retenção de fonte, ele precisa enviar o evento 2020, que é o evento de serviços prestados do FDRINF. E eu, enquanto empresa X que tomo o serviço do meu fornecedor, preciso enviar o evento 2010, que é relacionado a serviço prestado. A mesma coisa se aplica para eu, enquanto empresa X, que presta serviço para o meu cliente e para o meu cliente que toma serviço de minha empresa. E aí fica evidente que de ambas as partes, tanto o fornecedor declara as informações e o cliente também, como eu, enquanto empresa X. Então, percebam, ao analisar melhor o layout do 2010 e do 2020, vocês vão perceber que um é o retrato do outro. Então, a expectativa é que sempre esteja muito bem alinhada entre ambas as partes envolvidas nessa transação comercial, quais as informações que vão ser prestadas relacionadas aos valores de retenção e aos valores de serviço. O foco desses serviços, e aí entre alguns pontos importantes, está relacionado às retenções previdenciárias principalmente. O envio dessas informações deve ser transmitido até o 15º mês do mês subsequente, ou seja, o 2010 e o 2020 são eventos periódicos, precisam ser enviados e ter como precedência o envio do evento 1000, que é o evento de cadastro de empresas e estabelecimentos e obras, e do 1070 em casos de processos administrativos judiciais. E esse envio pode ser realizado de modo centralizado ou descentralizado por filial, cabendo à empresa optar pela maneira como vai enviar e parametrizar naturalmente o seu sistema de consolidação de informações para poder transmitir ao governo. E aí, trazendo um pouco mais de pimentinha para essa situação, a gente tem o FDRINF e tem, adicionalmente, o E-Social trabalhando em conjunto, ou seja, são obrigações que são irmãs. O E-Social já entrou para as empresas que faturam acima de 78 milhões a partir do dia 1º de janeiro. E aí a gente tem o seguinte cenário. A gente tem a prestação de serviço em cada uma das 3 partes, né? O fornecedor, a empresa X e o cliente. E cada uma dessas partes, naturalmente, vai ter o seu E-Social, tá? Enviando as suas informações. Focando um pouquinho só nos eventos do E-Social relacionado ao ambiente de trabalho,
A gente tem o evento, o 1060, que é uma tabela de ambientes. A gente tem o 2240, que é um evento de condições ambientais. E tem o 2241, que é o evento que está relacionado às informações de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Cada uma dessas empresas vai enviar suas informações ambientais. E aí, o que surge? Eu, enquanto prestador, né, enquanto prestador de serviço, ou seja, imagine o fornecedor prestando serviço à empresa X. Ele fornece suas informações relacionadas aos seus ambientes de trabalho, ou seja, o fornecedor vai enviar seu evento 1060. Nesse evento 1060, ele vai sinalizar se aquele ambiente de trabalho está em instalação própria ou se está em instalações de uma empresa terceira, no caso da empresa X. Vamos supor que ele esteja prestando serviço à empresa X. E aí, né, no cadastro desse ambiente, ele vai sinalizar que esse ambiente é um ambiente terceiro e qual o CNPJ da empresa X. E aí percebam que uma amarração já é feita inicialmente. A partir do momento que ele faz isso, ele identifica no 2240 e no 2241 quais são os riscos que estão associados a esse ambiente da empresa X. E se porventura esses riscos incorrem a aposentadoria especial, que é um dos principais focos do evento 2010 e do 2020 do FDRINF. Então, assim, o próprio fornecedor vai declarar as informações de ambiente de trabalho da empresa X e a própria empresa X também vai prestar suas informações, porque não necessariamente executando atividades naquele ambiente haverão terceiros, né? Pode ser que haja também funcionários próprios. Então, ela também vai enviar suas informações nas suas tabelas. E aí, perceba que se não houver um alinhamento muito forte entre ambas as partes nessa transação, os dados que vão ser transmitidos nos serviços prestados pelo fornecedor correm o risco de estar inconsistentes, porque ele vai se basear muito nos riscos que estão apresentados na empresa X, e se porventura for detectado alguma insalubridade ou periculosidade que incorre em aposentadoria especial, isso vai ser refletido nos valores totais, né, de retenção que vão ser declarados no evento 2020. A mesma coisa se aplica para a empresa X em relação ao seu cliente. E aí percebam que como tanto o fornecedor quanto o cliente declaram informações relacionadas à empresa X, é natural que os e-sociais também se conversem. Então, eu tenho tanto a conversa do FDRINF dentro dos seus eventos, evento com evento da obrigação, como também eu tenho do FDRINF com o e-social e do e-social do fornecedor, por exemplo, com o fornecedor da empresa X. E aí fica evidente, para o tema, principalmente aqui, de ambiente de trabalho, há esse cruzamento dentre as obrigações. Lembra que a gente falou anteriormente que as obrigações acessórias, aos poucos, a expectativa é que sejam extintas, se não completamente, parcialmente, no seu rol de informações? Uma dessas obrigações é a GFIP, né? O que muda com a substituição da GFIP tradicional com a entrada do REINF e do e-social é justamente a maneira como isso vai acontecer. Hoje, quando você toma serviços de terceiros, você pede certidões negativas, declarações de que seus encargos estão em dia, as suas folhas analíticas e sintéticas para avaliar se os recolhimentos estão sendo deduzidos e estão sendo repassados ao governo. Então, o que muda daqui para frente é que hoje não vai mais, a partir, como eu vou falar mais na frente, de julho, já passa a não existir para algumas empresas a existência da GFIP. E aí, o que esse terceiro vai ter que entregar para o seu tomador de serviço? Ele vai ter que entregar a nova configuração da GFIP. As informações que hoje vão na GFIP vão estar diluídas em alguns eventos do e-social. E aqui, como vocês podem perceber, a gente tem mais ou menos 7 eventos que estão relacionados e que têm informações que hoje compõem a GFIP, como vocês conhecem. Então, vai mudar a maneira como a entrega e a declaração dessas informações nessa relação de serviço tomado prestado vai acontecer. O que muda também é que hoje o próprio contribuinte sabe o seu valor de INSS a ser pago, o que vai ser compensado, entra lá e gera sua DARF para pagamento. A partir de então, não mais, né? O próprio governo, por meio da DCTF Web, vai te sinalizar qual o valor a ser pago e cabe a você, enquanto contribuinte, apenas entrar e emitir a sua guia. E, por fim, a apresentação do comprovante de pagamento do serviço. Então, isso já acontece hoje e vai continuar existindo.
Sobre a substituição da GFIP, para as empresas que já faturam acima de 78 milhões, a gente tem a substituição a partir de julho de 2018. Para as empresas que faturam abaixo de 78 milhões, são obrigadas a aderir a essa nova dinâmica a partir de janeiro de 2019. E para os órgãos públicos, a partir de julho de 2019. O que a gente precisa ter de ponto de atenção relacionados aos serviços prestados e tomados? O primeiro deles é o alinhamento sobre essa nova dinâmica de prestação de serviço. Acho que já deu para perceber até aqui que vai mudar bastante a dinâmica de como isso acontece hoje. Desde como os dados vão ser declarados, que hoje não existe necessariamente esse cruzamento de modo tão explícito, assim como o que você pede do seu terceiro de informação, né, para dar continuidade e ter a garantia de que você, enquanto tomador de serviço, não vai ser devedor solidário em caso de algum ônus trabalhista e previdenciário que esse terceiro venha trazer. Então, é importante que se alinhe essa nova dinâmica. A gente fala em e-learnings, cartilhas, procedimentos informativos, da maneira, na verdade, que vocês achem melhor, mas é importante que isso seja formalizado, documentado, para que ambas as partes estejam muito bem alinhadas sobre como é que vai funcionar essa nova dinâmica e quais são os papéis e responsabilidades de cada uma dessas partes a partir de agora. O próximo ponto de atenção é relacionado à integração entre as soluções. A gente tem gestão de contratos, gestão de terceiros, apontamentos de serviços prestados, normalmente em soluções core, o que a gente chama de soluções de front office. E a parte de riscos do SESMIT e o contas a pagar normalmente ficam em soluções de back office. Percebam que na prestação de serviço, eventualmente, esse contrato pode ter uma mudança de escopo, ele precisa ser replanejado. E mudem as atividades e os riscos ambientais associados, podendo incorrer numa mudança de INSS adicional sobre o serviço prestado. Então, percebam que está intimamente ligado à questão do risco, ou seja, do back-office, com a parte de gestão de contratos e gestão de terceiro, que normalmente está em um outro sistema. Se vocês se encontram nessa situação, é importante que haja o alerta ligado para que essas informações sejam integradas, se não automaticamente, manualmente, e que ambas as frentes se conversem e estejam bem alinhadas para a prestação posterior de informação. A cada medição periódica também precisa se ter atenção, por quê? A cada medição precisa se alinhar muito certinho com terceiros valores que vão ser prestados, inclusive os valores de retenção. Então, um momento interessante, na nossa opinião, é que na medição, ambas as partes estão de acordo com o documento que chama-se boletim de medição. E não haveria melhor momento para que se destacassem os valores a serem declarados, tanto o valor do serviço quanto os valores de retenção, para que ambas as partes estejam muito bem alinhadas e comunicadas sobre o que precisam prestar de dados nos seus eventos no 2010 e no 2020, respectivamente. E, por fim, um ponto super importante está relacionado à emissão e escrituração da nota fiscal, principalmente por conta do INSS. A gente sabe que o INSS tem como fato gerador a emissão, e é muito comum as notas fiscais serem emitidas e quem toma serviço não escritura na mesma competência. Então, os processos precisam ser revistos, as comunicações precisam ser feitas entre ambas as partes para que se adequem a essa nova realidade e haja escrituração do INSS no mesmo período de competência da emissão. Entrando um pouquinho agora no segundo ponto, que está relacionado à comercialização da produção rural, um ponto super importante é que vocês saibam que nem todos os produtores rurais são alvo do REINF, tá bem? O produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, que estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, precisam enviar o evento 2050. Caso contrário, não precisa haver esse envio. E aí, o que a gente precisa ter em mente em relação a esse evento? Que apenas as comercializações entre pessoa jurídica e pessoa jurídica vão ser informadas no REINF. Ou seja, eu, prestador de serviço, pessoa jurídica, eu, empresa contribuinte, pessoa jurídica, vou comercializar com outra pessoa jurídica a minha produção.
Aí sim, vale eu enviar o evento 2050. Mas se eu, pessoa jurídica, vou comercializar minha produção com pessoa física, essa relação é alvo do e-social e não entra no FDR-INF. Então, é importante que vocês tenham em mente essa questão. O segundo ponto é que, em linhas gerais, as empresas com classificação tributária 06, agroindústria, e 07, produtor rural, pessoa jurídica, que estão sinalizados na tabela 8, né, como classificação tributária 06 e 07, são obrigadas a enviar esse evento. E aí, por que em linhas gerais? Porque vale vocês terem em mente que, por exemplo, o produtor rural, pessoa jurídica, com classificação tributária 07, não necessariamente sempre vai precisar enviar. É importante que vocês saibam que, caso vocês se classifiquem como produtor rural, pessoa jurídica, e executem alguma atividade econômica autônoma, podendo ser atividade preponderante ou não, vocês estão isentos do envio desse evento. Então, é importante que vocês se atenham ao manual para que percebam em que caso vocês vão precisar, em quais contribuintes vão precisar enviar este evento. Este é um evento periódico, então o envio dele é até o 15º dia do mês subsequente, e as informações devem ser consolidadas e enviadas em arquivo único para cada estabelecimento, né? Agrupando sempre por tipo de comercialização. Vamos entrar um pouquinho agora na estrutura do evento para que vocês entendam o que de informação vai precisar ser transmitido. Aqui, na sinalização da linha 16 e 17, vocês têm as informações relacionadas ao contribuinte. É aqui que eu vou me identificar enquanto contribuinte, vou sinalizar meu CNPJ, tá? Na sequência, você tem a parte da receita bruta total, né, do período, ou seja, daquela competência. Então, eu vou lá e sinalizo qual o valor bruto daquele período. Tem os valores de contribuição previdenciária na linha 19, 20 e 21, né? Contribuição previdenciária de GILRAT, de Senar. Então, eu preciso trazer esses valores aqui consolidados para o estabelecimento. Se, porventura, alguma dessas contribuições vocês têm processos que respaldem a exigibilidade suspensa, precisa sinalizar qual o valor dentro daquela competência para aquele estabelecimento, dos valores que estão suspensos para cada uma dessas contribuições. Na sequência, você vai sinalizar qual o tipo de comercialização. Lembram que eu falei que o evento precisa ser consolidado por estabelecimento e tipo de comercialização? Então, você vai sinalizar se é comercialização da produção rural, pessoa jurídica, agroindústria, se vai ser comercialização da produção para entidade de programa de aquisição de alimentos, ou se vai ser comercialização direta de produção rural no mercado externo, tá? Por fim, você sinaliza o valor da receita bruta, e se porventura você tiver algum processo que respalde a suspensão, né, como dito no slide anterior, você precisa sinalizar quais são esses processos. E é importante que aqui sinalizados vocês tenham em mente que, uma vez sinalizado no 2050, esses processos necessariamente precisam constar nos eventos tabelas, que é justamente o evento 1070. Então, sinalizou que existe um processo associado a alguma suspensão, preenche o 1070, envia e, na sequência, envia o evento 2050, amarrando o número do processo com o processo já declarado na tabela. Sobre pontos de atenção relacionados à comercialização rural. É importante que vocês saibam que são muitas as particularidades de quem está obrigado. Então, a nossa recomendação é que vocês deem uma olhada detalhada de modo analítico nas páginas de 33 a 36 do Manual de Orientação do FDR-INF para avaliar se você é obrigado, de fato, a enviar esse evento. O próximo ponto é relacionado aos processos administrativos judiciais. Precisa-se avaliar que esses dados precisam estar cadastrados em algum sistema de gestão e precisam estar necessariamente com o evento enviado, porque isso impacta diretamente no faturamento, no valor de comercialização e impacta diretamente no 2050.
Precisa-se revisar os cadastros e parametrizações sistêmicas para garantir que as informações devidas estão sendo enviadas. E aí, quando vocês forem dar uma olhada em quem é obrigado a enviar esse evento, vão perceber também que não é qualquer receita bruta que tem que ser enviada, tá? Então, é muito importante que o sistema esteja bem parametrizado com essa inteligência para que gere as informações devidas para compor esse evento no sistema consolidador. E, por fim, que é extremamente necessário que haja implantação das atualizações de sistema de geração e de geração dos eventos e implantação e testes da solução de mensageria para garantir que todas as informações relacionadas ao faturamento e à comercialização vão ser consolidadas nesse sistema consolidador e que essas informações se conversem e que, de fato, o que tem que ser carregado para esse sistema consolidador, está integrando e está gerando os eventos dentro das regras devidas. Vamos entrar um pouquinho agora no tema da implantação e desafios. Os desafios são muitos, porque a gente tem cerca de um mês e uma semana para já enviar esses dados, e eles estão divididos essencialmente no tema pessoas, processos, sistemas e cadastros, tá? A metodologia da TOTVS Consulting aborda essencialmente 5 frentes de atuação para a implantação do FDRINF. O primeiro deles está relacionado a processo. A gente precisa dar uma olhada melhor nos processos que estão aderentes aos eventos que eu vou precisar cumprir, né? E verificar se eles já contemplam a legislação vigente. Vou precisar dar uma olhada nos dados para garantir que o layout das informações estão preenchidas, se estão no formato certo, conforme o layout da obrigação pede. Preciso comunicar e capacitar quem está envolvido nesse processo para garantir que esses dados vão ser gerados, validados, transmitidos e vai haver gestão e controle sobre essa nova dinâmica, assim como comunicar todo mundo que vai ser impactado, direto e indiretamente, e como é que vai ser impactado. Precisamos dar uma olhada também relacionado à parte de implantação e migração de sistemas, porque vai haver adequação dos sistemas de gestão, vai entrar nesse novo cenário sistemas de mensageria e consolidação. Precisamos também ter um esforço relacionado, por fim, à parte da operação assistida, que nada mais é que acompanhar se essas mudanças que foram implantadas estão funcionando e estão cumprindo o principal objetivo, que é enviar as obrigações dentro do prazo pedido pelo governo. Abrindo um pouquinho mais cada uma dessas 5 frentes de atuação da metodologia, o que a gente tem essencialmente relacionados a processos? A gente tem 3 pontos que precisam ser vistos. O primeiro dele é relacionado ao diagnóstico. Precisamos ver, como eu falei anteriormente, eu não sou obrigado a enviar todos aqueles eventos da obrigação, mas para aqueles eventos que eu sou obrigado a enviar, quais são os meus processos hoje de gestão que estão aderentes ao que o evento está pedindo? Né? Precisa verificar se as regras de negócio, conforme estão sendo pedidas no evento, já refletem a minha realidade hoje. Se não, preciso trabalhar para adequar esses processos à obrigação e, eventualmente, rever e adequar prazos. Como eu falei anteriormente, a gente tem aquela velha história da nota fiscal do serviço tomado que não é escriturado dentro da competência. Mas por que isso hoje não acontece? É porque, eventualmente, o meu fornecedor manda a nota fiscal e, porventura, não se lança, porque, de repente, quem lança não tem responsabilidade apenas de lançar e escriturar a nota fiscal, ou, de repente, ele não me envia, e aí eu preciso alinhar com ele que agora, mais do que nunca, as informações estão mais expostas e ele precisa cumprir prazos em relação ao envio da nota a partir de X dias após a emissão. Então, são questões que vão precisar ser vistas daqui para frente. Em relação a sistemas, precisam ser vistos depares dos campos do layout. O que é isso? Nada mais é do que um cara crachado. O que o layout está pedindo, quais os dados que o layout está pedindo por evento, e onde é que esses dados, esses cadastros hoje estão dentro do meu sistema de gestão. Eles já existem? Como é que eles estão preenchidos? Estão dentro das especificações do layout ou vão precisar ser revistos? E em caso de revisão e adequação dos cadastros, um trabalho forte precisa ser feito, eventualmente, dependendo do volume, até por meio de campanhas, para que garanta que todo mundo esteja engajado nessa iniciativa e os cadastros de fornecedor, cadastro de cliente, de retenção de impostos, de contratos, vão ser revistos ao longo desse período de implantação.
O terceiro ponto que está relacionado à gestão da mudança tem algumas ações importantes. A primeira delas é envolvimento e sensibilização da empresa. Todo mundo está envolvido nesse processo, todo mundo de alguma maneira se relaciona com o serviço, então é importante que todos estejam envolvidos nessa iniciativa. O segundo ponto que precisa ser visto é a estruturação da governança para geração, validação e transmissão desses eventos. Então, se vai ser feito por uma estrutura centralizada, onde as pessoas só têm o foco em gerar, validar e transmitir, e todas as suas atividades estão relacionadas a essa obrigação, ou se não, vai ser feito de modo descentralizado e algumas pessoas designadas executam suas atividades do dia a dia e também geram os eventos. Isso precisa ser avaliado empresa a empresa para ver o que é mais aderente e o que funciona melhor. O terceiro ponto está relacionado com o treinamento dos envolvidos com a obrigação. Essas pessoas que vão estar envolvidas diretamente com essa nova dinâmica de geração, validação e transmissão da obrigação precisam ser treinadas nesses novos sistemas de mensageria, de consolidação, para que estejam bem ambientadas e façam acontecer na geração do FDR-INF. O quarto ponto está relacionado à comunicação de mudanças de processo. Os colaboradores precisam ser comunicados, os fornecedores e clientes que estão envolvidos nessa dinâmica também precisam ser envolvidos e comunicados. Sobre a frente de tecnologia, o primeiro ponto que precisa ser visto está relacionado às atualizações de versão de sistemas de gestão. Então, você precisa verificar com o seu fornecedor de software se a versão que você está utilizando já está aderente à obrigação, se não, aplicar as atualizações devidas para que a plataforma esteja preparada para a geração dos dados. E o segundo ponto está relacionado à instalação e testes do sistema de consolidação e mensageria. A realidade é essa, que é pouco provável que vocês enfrentem hoje já no dia a dia, então é uma mudança, é uma implantação nova, que precisa testar, então exige um pouco mais de esforço para garantir que as integrações entre o sistema de gestão e a consolidação estão ocorrendo e que esses dados estão conseguindo ser transmitidos. E, por fim, temos a parte da operação assistida, que nada mais é do que acompanhar se todas essas mudanças aqui elencadas até então foram implantadas, estão funcionando e os eventos, no final das contas, estão sendo enviados e estão sendo enviados na forma devida, que não estão gerando inconsistências e as empresas estão cumprindo prazos, tá? Essa é a trilha para implantação, tem bastante coisa para fazer, mas não pensem que um mês e uma semana é impossível, é extremamente factível, a depender do foco e da prioridade que seja dado a essa questão, tá bem? Eu agradeço. Caso tenham tido dúvidas até então, a gente não está com tempo para resposta, mas eu me comprometo a responder um a um de vocês por e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade, deixem aí no chat que a gente coleta todas essas questões, tá bom? Obrigada.